agora a gente vai pro quadro Café com Leite. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Revista Meio Norte. Estamos aqui na nossa sala de estar, no nosso quadro, que a gente sempre tem toda semana o Café com Leite, que é a doutora Adriana Carvalho. Bom dia, doutora Adriana. Bom dia. Sempre traz dicas importantes, né, de direitos nossos, de garantias, né, doutora Adriana? Com certeza. Que a gente precisa ter informação para poder correr atrás, né? Porque Exatamente. muitas vezes o direito não bate na nossa porta, a gente tem que reivindicar realmente. Exatamente. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu sei que muita gente que está em casa tem dúvida, porque na verdade é o assunto da vez, né? Sobre reforma da Previdência, sobre Previdência Social, tem a questão do INSS, da perícia do INSS. Muita gente tem um acidente, muita gente precisa se acidentar ou precisa se aposentar. Isso. Tem questão de problemas de saúde, às vezes não é idade, mas acontece um outro problema de saúde, você precisa recorrer ao INSS. Como é que você pode fazer? Por onde começar? O que é que você tem direito ou não? Todas essas questões e muito mais a doutora Adriana vai começar a esclarecer para a gente. Se você está em casa e é um assunto realmente difícil e nem todo mundo tem acesso à informação, você pode mandar aqui a sua dúvida, 9411 7777. O nosso computador já está ligado, a gente está recebendo mensagem para a doutora Adriana esclarecer tudo para a gente. Vamos aproveitar essa consultoria aqui do Revista Meio Norte, né, doutora? Bom dia. Com certeza, bom dia. Nós estamos aí na vez do pente fino, que vai até 2021. Então, assim, as pessoas que estão recebendo auxílio-doença, as pessoas que são aposentadas por invalidez, né? Existem aquelas regras que vão chamar essas pessoas, quem está há mais de 2 anos que não faz uma perícia, serão convocados para se apresentar. Tem esse detalhe, né? Eles serão convocados, estão recebendo as cartinhas e está havendo uma mobilização do INSS, né? Para que os peritos, tanto que eles estão recebendo R$ 65,00 por cada perícia que estão fazendo, e os servidores também, por sua vez, estão recebendo R$ 57,00 para descobrir fraudes, né? E assim, todos que entram no INSS pleiteando algum benefício, nós vamos focar mais no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, estas pessoas têm que passar necessariamente por uma perícia médica. E muitas vezes essas pessoas, elas não sabem como encarar o perito do INSS, elas não sabem o que levar, como se comportar, e isso é muito importante. Por quê? Porque há pessoas que dizem assim, olha, tu vai lá, você assanha o cabelo, não toma banho, fica sujo, chega lá fazendo munganga, né? Mas o perito, já diz o nome, né? Ele é perito em descobrir fraudes, e ele percebe na análise dos documentos, na medicação que você está tomando, ele percebe se você realmente está simulando, se você está fingindo e se é verdadeira aquela situação que você está vivenciando, né? Então, assim, muito cuidado, milhões de pessoas serão chamadas para fazer a perícia médica e é importante que você saiba como se comportar e o que fazer. Até porque se não realizar a perícia médica, você pode perder o benefício, né? Sim. O pente fino é justamente isso, é ver quem é que está legalizado, isso. O que é ok, o que é que não é ok, para poder tirar esse excesso, exatamente, né? De quem não precisa, de quem é fraude, para não prejudicar o que realmente precisa, exatamente. Né? A perícia é para constatar se você permanece incapacitado, porque é muito importante as pessoas saberem a diferença entre doença e incapacidade. Na realidade, como diz os teóricos do direito administrativo, né? Do direito previdenciário, não é a doença em si que lhe concede o benefício, é a incapacidade, porque doença por doença, qualquer pessoa pode ter uma doença e ela não se tornar incapaz. Mas a incapacidade é que permite você receber um benefício previdenciário. Ou seja, eu tenho uma série de doenças. Eu tenho epicondilite, né, que é o braço de tenista, né, que eu não consigo movimentar muito bem. Eu tenho hérnia cervical, eu tenho hérnia lombar, mas isso, por hora, não está me incapacitando, né? Não está me incapacitando. Mas a partir do momento que essas enfermidades
me impedem de trabalhar, trabalhar. aí é onde eu vou recorrer ao INSS, é onde eu vou passar por uma perícia médica. Inclusive, muita gente já está mandando mensagem aqui pelo 94 11 77 77, já está chegando para mim. A Luciana diz o seguinte, doutora Adriana, quais os motivos que podem levar o INSS a negar o benefício? São vários, mas eu vou tentar resumir alguns. O primeiro, que muita gente confunde porque ele está doente, o INSS é obrigado a conceder ele um benefício, sendo que ele não tem a qualidade de segurado, certo? Gente, a gente que lida com o direito diariamente, a gente fica surpreso com tamanha ignorância das pessoas com relação a isso. As pessoas nos procuram e dizem, doutora, eu já tenho 60 anos, uma mulher, por exemplo, eu tenho 60 anos e agora eu quero me aposentar. E aí eu pergunto, a senhora contribuiu de que forma? Como trabalhadora rural? A senhora contribuiu como empregada doméstica, seletista? Como foi? Não, eu nunca paguei o INSS. Então, como é que a senhora vai se aposentar? Certo? Então, muitas pessoas procuram o INSS sem ter a qualidade de segurado. Certo? Entendi. Nem segurado, nem dependente de segurado. Então, como que ela vai receber o benefício? É um motivo de não receber. Ela não vai receber. Outra coisa que às vezes você... ai, Deus, deixa eu lembrar. São vários requisitos. Não ter a qualidade de segurado, não ter o tempo de carência. Ou seja, a lei diz que para eu ter direito a um auxílio-doença, é necessário que eu pague, no mínimo, 12 meses para eu ter direito ao auxílio-doença. Com exceção ao acidente, Sim. tá? O acidente de trabalho ou acidente de qualquer natureza. Se minha carteira foi assinada hoje e amanhã eu sofrer um acidente, De moto, a de Previdência carro, de bicicleta, vai me conceder o auxílio-doença, certo? Agora, se eu tenho eu tive uma pedra na vesícula, né? Eu tô contratada há 3 meses. Eu vou me operar, mas eu não vou poder receber o auxílio-doença. Por quê? Porque só está com 3 meses que eu pago a Previdência Social. Então, eu não vou receber esse benefício. Existe a qualidade de segurado que a pessoa tem que ter, ou seja, tem que ter um vínculo com o INSS. A pessoa tem que ter a carência mínima para receber o benefício. E acontece também da pessoa... o próprio INSS cometer alguma falha quando você vai requerer o seu benefício. Então, são várias as razões que muitas vezes o seu benefício é negado. Pode ser negado. Certo? E aí cabe a você procurar ou a Defensoria Pública da União ou um advogado especializado no direito previdenciário e correr atrás do seu prejuízo. Uma outra pergunta que chegou aqui pra gente, dessa vez do Fabrício do Disseu, diz o seguinte: o que o segurado deve levar para apresentar o perito médico numa perícia? Aquele que a senhora sabe, muita gente recebe a carta, eu não sei o que eu levar, o que eu vou levar, como é que vai ser, já fica nervoso. O que é que deve levar direitinho para uma perícia médica, doutora? Exatamente. A pessoa, muitas vezes, ela tem na sua casa aquele saco de supermercado cheio de exames, de conta de banco, de loteria, de laudo médico, de doenças que ela tinha quando tinha 10 anos de idade, né? Então, o que você vai fazer? Você foi convocada agora pelo INSS, qual é a doença que está lhe incapacitando, né? Qual é a doença? Aí você vai pegar, selecionar todos os laudos, todos os atestados médicos, todas as receitas, os remédios em si, e você vai apresentar para o perito. Não adianta você levar documentos do Arco da Velha, documento, sabe, eu tô com problema de artrose, aí eu vou levar exame de sangue. Eu já pergunto logo, falando nesse tempo de documento, qual a validade, então? Pois é, a validade... De quantos anos para cá, por exemplo? Um exame, digamos assim, eu me aposentei por invalidez em 2010, né? Aí, como eu estou aposentada, aí eu nunca mais fui ao médico, não dei uma sequência, aí eu fui convocada agora. Aí você chega lá e mostra para o perito um exame de 2010, um laudo de 2010, o perito vai dizer, não, querida, vai ser cortado imediatamente. Por quê? Porque isso indica que de 2010 para cá, são 9 anos, e você não fez uma sequência, você não está tomando, mesmo que você esteja tomando a medicação, mas você não fez, não houve uma assistência médica daquela enfermidade, seu benefício vai ser imediatamente suspenso. Aí como é que faz, doutora? Tem que retornar ao médico para pegar um exame mais recente? O ideal é que antes de ir à perícia,
você já tenha o seu laudo atualizado, bem descrito, qual é a sua enfermidade, a partir de quando o médico detectou a sua doença, quais as medicações que você faz uso, qual o procedimento médico, se foi cirúrgico, foi fisioterapia, enfim, o médico vai ter que descrever detalhadamente tudo que você fez durante esse período. Porque não adianta você chegar lá com exames velhos. E a validade, como você bem me perguntou, e a validade, doutora, qual é a validade? Bom, essa validade vai depender muito do perito, mas por experiência própria eu te digo, exames que tenham mais de 6 meses e 1 ano, pode descartar, não serve para a perícia. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que chegou aqui pra gente, é o seguinte: bom dia, doutora Adriana, bom dia, Liana, Bom eu sou a dia. Daniele, eu estou com câncer de mama e vou fazer uma mastectomia. Eu tenho direito ao auxílio-doença, mesmo nunca ter trabalhado com carteira assinada? Não, não tem, amiga. Infelizmente, aí você diz assim, poxa, como o INSS é mal, né? A pessoa vai fazer uma cirurgia, tá com câncer de mama e não tem direito. Como é o nome dela, Liana? Daniele. Daniele, é o seguinte, se você não contribuiu para a Previdência, não existe nenhuma lei que vai dizer que você tenha direito. Agora, se você comprovar que está enferma, que é pobre, tem o cadastro único do governo federal, certo? E vive com 1/4 de um salário mínimo, você tem direito a um benefício de prestação continuada, que é o BPC-LOA, certo? Então, assim, auxílio-doença, esquece. Você nunca trabalhou de carteira assinada, você não contribuiu para a Previdência, então você não tem nenhum benefício da Previdência Social. Você tem um benefício garantido por lei da assistência social, que é o BPC. Mas para isso você tem que preencher os requisitos legais. Quais são? Tem que ser pobre, tem que não ter como se manter e nem ser mantida pela família, certo? E procurar o cadastro único lá no CRAS da sua região, certo? Vou e aí aqui, você pra vai para o olha, são INSS. muitas perguntas, doutora Adriana. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: oi, Liana, bom dia, doutora Adriana, me chamo Bom Mila. dia. Eu trabalhei de carteira assinada durante até agosto do ano de 2017, durante algum tempo, mas eu já tive uma licença negada uma vez, marquei a minha próxima perícia para maio. Eu tenho transtorno de personalidade de borderline, Sim. tenho crise de depressão e não tenho como custear as medicações, passagem de ônibus e terapia. A minha pergunta é: depois de quanto tempo de parar de trabalhar, eu ainda tenho o direito de Sim, pedir é o chamado tempo de auxílio-doença, porque eu estou com medo de em maio ser negado pela segunda vez. E aí eu acrescento, doenças como essa, síndrome do pânico, depressão, também entra, que é o caso dela, e qual o tempo de carência? Pra E finalizar nossas detalhe, perguntas. essas perícias, elas são muito criteriosas. Por quê, Eliana? Porque uma coisa é eu ter quebrado o braço, eu ter fraturado, eu ter uma... Como é o nome que se dá quando remove um membro, gente? Deu um branco na minha Amputação. cabeça. Amputação. É muito diferente. Por quê? Porque tem um exame, tem um raio-x. Agora, problemas psiquiátricos, não existe uma máquina que meça o grau da minha depressão. Não tem. tipo de É uma medicação. análise muito subjetiva do perito, do médico assistente. Então, o que que acontece? Essas perícias, elas são bastante criteriosas, elas são bastante rigorosas. Por quê? Porque, primeiro, você vai enfrentar o médico e você vai ter que ter realmente a enfermidade para constatar, olho no olho do perito, que você enfrenta aquela dificuldade. Porque não tem exame que conste. Não tem um exame que diga, a não ser que seja... O laudo da psiquiatra, Isso, né? o laudo da psiquiatra. Mas ela também usou meios objetivos e subjetivos para lhe avaliar, certo? Então, no caso dessa moça, Mila. a Mila, o que que acontece, Mila? Você, todo segurado da Previdência, ele tem, no mínimo, 12 meses de período de carência. O que seria o período de carência? Seria o período em que eu estou protegido, eu estou debaixo do guarda-chuva da Previdência Social, onde todos os benefícios eu posso pleitear neste prazo de 12 meses, quando encerro o meu contrato de trabalho, certo? Então, 2017 ainda está no prazo. Ela depende. 18, depende. Nós estamos em 19. Nós Tem que estamos em correr, 19. Mila. Agora, se ela tiver mais de 10 anos que contribui para a Previdência, aí isso pode ir até 3 anos de carência. Entendi. Que muita gente está em casa, padecendo necessidade e acha que não tem direito, mas ainda tem. Por quê? Porque tem mais de 10 anos de carteira assinada. Certo? Entendi. Então, você pode ter até um prazo. Eu não sei qual é o seu caso, Mila. Mas se você tem mais de 10 anos de Previdência Social comprovada, você pode ter até 3 anos de carência, certo? Agora, se você trabalhou tem menos de 10 anos, aí, infelizmente, o teu
a tua qualidade de segurado já pode ter vencido. Doutora Adriana, esse é um assunto que rende muito, nós Muito. recebemos muitas mensagens. A gente vai procurar um outro programa para a gente falar mais sobre isso. Podemos, As pessoas sim. realmente em casa não têm muitas informações. Está o contato da doutora Adriana aqui, o Instagram, tem o telefone também que eu vou pedir para a produção colocar. Você pode ver com a doutora Adriana casos mais específicos, como ela diz, é um caso muito geral, mas você pode tirar informações posteriormente. Obrigada, Até doutora. não, Liana, até porque as pessoas estão sendo convocadas e elas precisam tomar conhecimento de como encarar uma perícia médica. Para não perder o benefício, que é Exatamente. muito pior. Bom, gente, este foi o quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.